E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai explorar como as primeiras igrejas cristãs funcionavam lá no comecinho. É tipo, antes das grandes catedrais, dos templos enormes, de tudo que a gente está acostumado a ver hoje em dia. É isso aí. Tipo, a gente vai voltar no tempo antes mesmo de existir as denominações que a gente conhece. É como se a gente estivesse abrindo uma cápsula do tempo da história do cristianismo, né? Exatamente. E para nos guiar nessa viagem, a gente vai se basear no estudo A Essência da Igreja Primitiva. Um estudo. Isso, vamos focar na seção o que é e o que não é a igreja aí tem. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é que, pelo que os arqueólogos e historiadores descobriram, antes do século IV ou V depois de Cristo. Não existiam igrejas como a gente conhece. É tipo nada de catedrais, de grandes construções, nada disso. A fonte que a gente está usando deixa isso bem claro, né? Eles falam da falta de evidências arqueológicas de construções grandiosas para culto. Então, onde que os primeiros cristãos se reuniam? Em segredo. Imagina só, eles se encontravam em casas, catacumbas, até em cavernas. É verdade, parece ter um movimento clandestino, sei lá. É porque era proibido pelo Império Romano naquela época. Proibido? Mas por quê? O Império Romano via o cristianismo como uma ameaça, sabe? Ameaça ao quê? Ao poder deles, à unidade do Império. Ah, entendi. Porque o cristianismo era uma religião nova, né? E eles só adoravam um Deus e se recusavam a adorar o imperador. Que era considerado um deus pelos romanos. Isso aí. Imagina a confusão que isso causava. Via dar problema. Mas, e aí, essa perseguição? Acabou fortalecendo o cristianismo. Considero. Parece irônico, né? Mas quanto mais eles tentavam acabar com o cristianismo. Mas ele se espalhava. Exatamente. A fé cristã se espalhava rapidinho, principalmente entre os mais pobres e os marginalizados. Que encontravam no cristianismo uma mensagem de esperança, né? De igualdade também. Uma coisa que não existia muito naquela época. E aí entra em cena o imperador Constantino. Ah, Constantino. Que viu no cristianismo uma oportunidade de unificar o Império Romano. Ele já estava em decadência, né? Pois é, mas a conversão de Constantino, É vista por muitos como uma jogada política. mais do que uma coisa genuína. Muitos historiadores acreditam que ele viu no cristianismo uma forma de consolidar o poder dele. Faz sentido. E essa mudança de postura teve um impacto enorme, né? Gigantesco. Em 313 DC, Constantino promulgou o Edito de Milão. Que basicamente legalizou o cristianismo. Isso. E aí o cristianismo deixou de ser perseguido E se tornou a religião oficial do Império Romano. Uau, que reviravolta, né? Total. Mas essa mudança toda não aconteceu da noite pro dia, né? Claro que não. Teve um período de sincretismo. Secretismo. É tipo uma mistura de elementos do paganismo com o cristianismo. Ah, entendi. Eles adaptaram a nova religião. Pra ficar mais fácil de a galera aceitar, né? Fizeram um cristianismo com um toque romano. É isso aí. E tem uns paralelos bem interessantes, sabia? Aqui. Por exemplo, a deusa egípcia Isis era venerada como a rainha do céu, a mãe de Deus. E era retratada como uma criança nos braços. Que nem a Maria, mãe de Jesus. Nossa, que semelhança. E o termo Theotokos, que significa mãe de Deus, era usado para ambas. Que doideira. E tem mais exemplos? Vários. O mitraísmo romano, por exemplo, tinha um ritual. Que me lembra a Eucaristia. Os seguidores do mitraísmo consumiam touros sacrificados. E na Eucaristia, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. É como se eles tivessem adaptado práticas antigas. Para o contexto cristão. Exatamente. Usando símbolos e rituais que já existiam. Para facilitar a compreensão da nova fé. É como se eles tivessem traduzido o cristianismo para a linguagem da época. Legal. E essa mistura não ficou só nos rituais, né? Não. O Império Romano era politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses. E essa prática? Influenciou o cristianismo também. Sério. Como? A veneração dos santos no catolicismo. É como se eu fosse uma versão cristã do politeísmo. Dá pra ver assim. Interessante. Mas e aí? Será que hoje em dia, Ainda existe idolatria? mesmo sem essas práticas pagãs? É uma boa pergunta. Acho que a idolatria pode assumir várias formas, né? Tipo o quê? Se apegar demais a líderes, doutrinas, rituais. A gente pode acabar idolatrando até a igreja em si, né? O prédio, a instituição. A gente precisa tomar cuidado para não colocar nada. Acima do nosso relacionamento com Deus. Verdade. Voltando à nossa fonte, a essência da igreja primitiva. Eles falam bastante sobre as reuniões em casas, né? Tipo, em Romanos 16,5 tem uma menção a isso. E no Apocalipse também. As mensagens são endereçadas ao anjo da igreja em cidade, O que sugere? uma igreja universal. Sem denominações separadas. É uma comunidade unificada. Mas como essa estrutura Se transformou nas igrejas que a gente vê hoje. é o que a gente vai descobrir na próxima parte do nosso mergulho. É fácil a gente olhar para trás, né?
para o passado, para a história. E julgar com os olhos de hoje em dia, né? Isso. Tipo, nossa, como eles eram ingênuos, como podiam acreditar naquilo? A gente tende a pensar que a gente é mais esperto, né? Mais evoluído. Mas a gente tem que lembrar que eles viviam num contexto completamente diferente. A cultura deles era outra, a visão de mundo, tudo. As coisas que pra gente parecem absurdas hoje em dia. Pra eles faziam todo sentido. É como tentar entender outra cultura, né? A gente tem que se esforçar pra... Se colocar no lugar deles. Exato. Senão a gente não consegue compreender de verdade. E qual que é a lição que a gente tira disso tudo? Acho que a principal é que a fé é dinâmica. Dinâmica. Ela não é estática, ela muda, evolui, se adapta. Ao longo do tempo, né? Isso. As tradições, as práticas. Tudo vai se transformando. E o que a gente considera essencial hoje em dia. Pode ter raízes em práticas antigas. Que foram reinterpretadas, ressignificadas. Que nem as reuniões em casas, né? A nossa fonte fala bastante disso. A essência da igreja primitiva. Isso. Parece que esse formato era central para eles. Pensa só, um grupo pequeno de cristãos. Reunidos na casa de alguém. Compartilhando a fé, orando, estudando as escrituras. Bem diferente das mega igrejas de hoje em dia, né? Totalmente. Yeah. Era uma coisa mais simples, mais autêntica, Assim, toda aquela estrutura, hierarquia. mais horizontal, né? Todo mundo participava, contribuía. E não era só o lugar físico, né? Não, era o senso de comunidade. E pertencimento. Eles se apoiavam, se ajudavam, compartilhavam tudo. Me faz pensar que a igreja não é só um prédio, né? É muito mais que isso. É sobre as pessoas, os relacionamentos. A essência da igreja está na comunidade. É sobre viver a fé no dia a dia, né? Isso, na prática, junto com outras pessoas. Mas e aí o que aconteceu? Como a gente foi? Das reuniões em casas. Para as grandes instituições de hoje em dia. A partir do século IV, as coisas começaram a mudar. Com a ascensão do cristianismo, né? Ele foi se tornando cada vez mais popular. E aí Constantino, Legalizou o cristianismo. e ele virou a religião oficial do Império Romano. A partir daí, a igreja começou a se estruturar. A construir grandes templos. A organizar hierarquias. Surgiram os bispos, os padres. A coisa foi crescendo, se expandindo. A gente começou a ver as grandes catedrais. Que a gente conhece hoje? É como se a igreja tivesse... Se institucionalizado. deixou de ser uma comunidade pequena. Para se tornar uma instituição poderosa. Uma mudança e tanto, né? Essa mudança trouxe consequências. Positivas e negativas, né? A gente precisa analisar com cuidado. Mas esse é assunto para... Próxima parte do nosso mergulho. Sabe, essa história toda da igreja primitiva me fez pensar bastante sobre a idolatria. A idolatria é um tema que volta sempre, né? Me parece que ela vai muito além de adorar estátuas, sabe? Com certeza. A gente viu como um império romano. Era politeísta. Isso. E como essa prática. Acabou influenciando o cristianismo. Veneração dos santos. Tem um quê disso, né? Total. Mas a idolatria pode se manifestar de outras formas, né? É o que nossa fonte alerta, né? A essência da igreja primitiva Exatamente. Eles falam que é idolatria. pode ser mais sutil. A gente pode acabar idolatrando Líderes, doutrinas, rituais e instituições. até a própria igreja, né? O prédio, a estrutura. A gente precisa tomar cuidado pra... Não colocar nada acima de Deus. Exato. Nada pode ocupar o lugar dele. É como se a idolatria fosse. Camaleão, né? Ela se adapta, muda de forma. Mas o perigo é o mesmo. E como a gente identifica essa idolatria moderna? Prestando atenção no que a gente coloca no centro da nossa vida. No que a gente prioriza, né? O que a gente busca, o que a gente valoriza, Se a gente coloca algo acima de Deus, é sinal de alerta. e essa busca por autenticidade na fé me faz pensar naqueles primeiros cristãos. Que se reuniam nas casas, não? Vivendo a fé de um jeito Mais simples. genuíno, né? Sem ostentação, sem... Grandes estruturas. O foco era a comunidade. O amor ao próximo. A vivência do evangelho. Será que a gente consegue, Recapturar essa essência. hoje em dia, no mundo moderno? Acho que é um desafio, né? Mas não é impossível. A gente pode buscar uma fé mais autêntica, Mais simples. mais focada no essential, No amor, na compaixão. no serviço ao próximo. A gente pode construir comunidades Mais acolhedoras, mais inclusivas. onde a fé seja vivida de verdade, Sem máscaras, sem... aparências. E como a gente faz isso na prática? Questionando os excessos, As práticas vazias tudo que nos afasta. da essência do Evangelho. Buscando uma conexão mais profunda com Deus Através da oração, da meditação e do estudo das Escrituras e colocando a fé em prática. no dia a dia. É um convite pra gente. Reavaliar as nossas prioridades. Buscar uma fé mais genuína. Mais conectada com a essência do cristianismo. É isso aí.
Chegamos ao fim do nosso mergulho na história da igreja primitiva, Espero que essa viagem tenha inspirado você a refletir sobre a sua fé. a buscar uma vivência mais autêntica do cristianismo. A gente viu como a igreja, Evoluiu ao longo dos séculos, como a fé se adaptou. aos diferentes contextos. Mas a essência do cristianismo, Permanece a mesma. o amor, a compaixão, O serviço ao próximo. que a gente possa se inspirar No exemplo da igreja primitiva. para construir um cristianismo Mais humano, mais justo. mais próximo da mensagem de Jesus. Obrigado por mergulhar com a gente. Até a próxima.